Fala galera, beleza? Meu nome é Rodrigo e eu vou estar resolvendo a questão 13 da prova do ITA de 2014 de Física. Então bora lá. Vou começar deduzindo a fórmula do efeito Doppler, na qual a frequência observada é igual a um quociente, que eu vou chamar de ômega, vezes a frequência emitida. Tá. Esse ômega vai ser a velocidade da onda mais ou menos a velocidade do observador sobre a velocidade da onda menos mais a velocidade da fonte. Tá. Como essa onda é eletromagnética, a velocidade dela vai ser igual à da luz, que eu vou chamar de Czinho. Então, ômega vai ser igual a Czinho mais ou menos V0 sobre Czinho menos mais Vf. Tá. Esse V0 vai valer zero. Por quê? No instante em que o observador, que no caso é a Terra, detecta a onda eletromagnética vindo da estrela e ele não está em movimento, ele está em repouso. Então, isso aqui vale zero. Concorda comigo que qualquer número somado ou subtraído com zero vai dar ele mesmo? Então, eu posso escolher qual sinal que eu vou usar aqui em cima da fração. Eu vou escolher usar o mais. Então, vai ficar ômega é igual a C sobre C menos VF. Por que o menos embaixo? Esses sinais dessa fração são invertidos. Ou seja, se eu escolher mais em cima, vai ficar menos embaixo. E vice-versa. Beleza. Esse ômega eu vou escrever escrever deixando o C em evidência, embaixo. Vou cortar os Cs. Vai ficar ômega é igual a 1 sobre 1 menos VF sobre C. Tá. Posso escrever essa equação como sendo ômega é igual a 1 menos VF sobre C elevado a menos 1. Beleza. Ele me disse que, caso necessário, era para utilizar essa aproximação, que é a aproximação binomial, na qual 1 mais x elevado a n é aproximadamente 1 mais n vezes x, para um x desprezivelmente menor que 1. Tá. Esse VF sobre C vai ser o x. É uma analogia daquela aproximação. E o menos 1 no expoente vai ser o n. Então, o ômega vai ser 1 menos 1 mais, no caso, menos 1 vezes menos VF sobre C. Portanto, o ômega vai valer 1 mais VF sobre C, porque menos com menos dá mais. Beleza. Agora, eu vou fazer a fórmula que ele pediu para eu fazer, que no caso é essa aqui. Então, F menos F0 sobre F0. Eu vou chamar essa fração de delta minúsculo. Beleza. Eu sei que o F, que eu escrevi com F' ali no começo, vou escrever aqui também, ele é igual a ômega vezes F0. Então, vou reescrever isso aqui. Então, o delta minúsculo vai ser igual a ômega vezes F0 menos F0 sobre F0. Vou deixar o F0 em evidência. Delta minúsculo será igual a F0 vezes 1 menos ômega. Não, na real, ômega menos 1 sobre F0. Vou cortar aqui o F0, vai ficar ômega menos 1, certo? Eu sei que ômega é 1 mais VF sobre C, então vou substituir aqui. 1 mais VF sobre C menos 1. Esse mais 1 com menos 1 vai cancelar, vai ficar só VF sobre C. Beleza. Se a gente pegar aqui, a gente vai ver que esse corpo ele tem uma força resultante centrípeta. Chamar de FRCP, certo? Porém, o que compõe ela é a força gravitacional.
na atração entre esses dois corpos aqui, o Mzão e o Mzinho, certo? Então eu vou igualar essas duas forças. A força centrípeta, ela vale mv ao quadrado sobre r. No caso, r vai ser essa distância aqui. Beleza. Isso aqui vai ser igual à força gravitacional, que é o quê? G vezes mzão vezes mzinho sobre d quadrado, certo? Eu vou isolar a velocidade primeiro, então eu vou cortar esse mzinho com esse mzinho, e vou passar o r multiplicando e vou elevar os dois lados a meio para cortar o quadrado do v. Então vai ficar v será igual a g vezes mzão vezes r sobre d quadrado, tudo isso elevado a meio, certo? Agora, para eu descobrir o raio e poder trabalhar com a questão, até porque, se a gente observar nas alternativas, nenhuma delas expressa o raio. Então, eu tenho que substituir ele por alguma coisa. Tá. Eu vou assumir que tem um eixo de referência bem aqui. E vai ser o eixo X. Eixo X. Bem no meio dele vai ser o ponto zero. Tá. Esse ponto zero vai ser o ponto do centro de massa do sistema. Então, eu vou chamar aqui o ponto de centro de massa de X, centro de massa, ou seja, XCM, vai ser igual a massa do primeiro corpo vezes a distância dele, mais a massa do segundo corpo vezes a distância dele até o centro de massa, sobre o somatório das massas. Esse R1, ele é essa distância aqui. E o R2 é o próprio R. Beleza. Esse R1, ele vai ser o D menos o R. Porém, ele vai ser negativo. Até porque ele tá atrás do zero. Ou seja, ele tá na parte negativa do eixo X. Então ele vai ser negativo. Tá. Vou reescrever o R1 como sendo menos 1 vezes D menos R. O menos 1 só para deixar essa subtração negativa. Vezes a massa do primeiro corpo, mais. O R2 é igual ao R, então só vou reescrever como R. Então, R vezes M sobre o somatório das massas, que é Mzão mais Mzinho. O ponto de centro de massa vale zero. Então, aqui, eu falei, zero é igual a menos 1 vezes D menos R vezes M mais R vezes Mzinho sobre Mzão mais Mzinho. Vou passar o Mzão mais Mzinho multiplicando, vai igualar a zero. Vou fazer aqui para cima. Então vai ficar zero é igual a menos 1 vezes D menos R vezes M mais R vezes Mzinho, certo? Eu vou abrir isso daqui. Eu vou tirar da evidência e vou abrir. Então vai ficar menos D vezes M mais R vezes Mzão, isso aqui também é Mzão, mais R vezes Mzinho. Vou passar esse D vezes Mzão para lá somando, vai ficar D vezes Mzão é igual a R vezes Mzão mais R vezes Mzinho. Vou deixar o R em evidência, vai ficar D vezes M será igual a R vezes Mzão mais Mzinho. Isolando o R, ou seja, passando o Mzão mais Mzinho para lá dividindo, chego que R vai valer D vezes Mzão sobre o somatório das massas, que é Mzão mais Mzinho.
Agora eu vou substituir nessa fórmula aqui. Traz aqui para baixo. Então vai ficar V é igual a... Vai ser G vezes M vezes D vezes R sobre... Eu já vou inverter a fração. Então vai ficar D ao quadrado vezes Mzão mais Mzinho. Tudo isso elevado a meio. Certo. Voltando aqui para o desenho, é possível observar que a velocidade do mzinho ela está apontando para cá, vertical para baixo. Porém, ele tem uma velocidade que é a velocidade que está realmente atraindo ele. Que eu vou chamar de V, que é o próprio VF. Vou gerar aqui VF, tá? Se a gente for pegar esse V e o VI e o VF, vai ficar assim. V, VF, e aqui vai fechar um triângulo retângulo. Esse ângulo aqui, peraí, esse ângulo aqui vale alfa, e como eles são alternos internos, isso aqui também vale alfa. Beleza. Eu sei pelo aquele macete do soca-toa, que o cosseno desse ângulo alfa vai ser igual a o cateto adjacente sobre o cateto adjacente pela hipotenusa. O adjacente no caso é esse e esse aqui. Beleza. Então eu chego que o VF vale V vezes o cosseno de alfa. Certo? Guarda essa informação. Agora eu vou vir aqui, agora eu vou criar uma nova página. Aqui não cabe mais. Então, VF é igual a V vezes o cosseno de alfa. VF, então, avalia o seguinte. O V eu sei que é G vezes Mzão. Esqueci de colocar aqui ao quadrado. Pronto. Mzão ao quadrado vezes... Esqueci de cortar o D aqui também. De bastante coisa. V vai ser igual a G vezes Mzão ao quadrado vezes R sobre D Mzão mais Mzinho. Tudo isso elevado a meio. Certo? Agora é só escrever. G vezes... Eu já vou colocar o cosseno de alfa dentro da raiz. Como que faz isso? É só puxar ele para dentro, elevando ele ao quadrado. Então vai ficar o cosseno ao quadrado de alfa sobre D vezes Mzão mais Mzinho. Beleza. Eu sei que aquela fração que ele pediu para resolver vale delta minúsculo. E eu descobri que delta minúsculo é igual a VF sobre C. Eu tenho VF. E eu não preciso descobrir o C. Não preciso deduzir ele. Até porque as alternativas estão usando ele. Sem seu valor numérico, somente seu valor algébrico. Então, esquema da meia. Então, eu vou escrever esse VF e vou dividir por C, simplesmente. E acabou a questão. Então, vai ser o seguinte. G vezes Mzão ao quadrado vezes o cosseno ao quadrado de alfa sobre D vezes Mzão mais Mzinho. Tudo isso elevado a meio, divididos por C. Quando eu for inverter essa fração, vai ficar assim. Delta minúsculo é igual a G vezes M ao quadrado vezes o cosseno ao quadrado de alfa sobre D vezes Mzão mais Mzinho, tudo isso elevado a meio, vezes o inverso do C, que é 1 sobre C.
Mesma coisa, para eu colocar o c dentro da raiz quadrada, é só levar ele ao quadrado e multiplicar pelo número que está ali embaixo, pela expressão que está ali. Então, vai ficar assim, g vezes m ao quadrado, vezes o cosseno ao quadrado de alfa, sobre d mzão mais mzinho, vezes c quadrado, tudo isso elevado a meio. E essa é a resposta. Vamos ver qual a alternativa que tá. Tá na letra E. E é isso. Valeu.